Boa noite, amigos que nos acompanham através das redes sociais do YouTube e no Facebook. Te agradeço por você nos acompanhar todas as quartas-feiras. Deus abençoe a você e toda a sua família. Convido a você a abrir sua Bíblia, o livro de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e assim diz as Sagradas Escrituras. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite, através do teu servo, para que seja engrandecido o teu nome, e todos quantos nos ouvem, e os que ainda hão de ouvir, possam entender a tua palavra, por intermédio do teu doce e santo Espírito, possam aplicar em suas vidas, possa haver edificação para a vida espiritual, conversão de almas, reconciliações. Nós te agradecemos em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. A vida do crente após a regeneração, ou quando a pessoa se converte, como é a vida dele depois da conversão, como é que ele vai viver dali para frente. Paulo fala também em Romanos, capítulo 6, que nós temos uma nova vida, e aí ele chama para andarmos em novidade de vida. Então, como é que é essa vida depois da conversão? Nós vamos refletir um pouco sobre essa vida. Bem, a vida do crente após a regeneração, a salvação, é uma vida estabelecida em um estilo de vida, né? Mas é um estilo de vida bíblico. Está fundamentada a vida do crente, a partir do momento da sua conversão, ela está pautada, tem como modelo agora o estilo de vida bíblico. É a Bíblia que vai dizer como é essa nova vida que o crente vive. São as exigências de Deus para quê? Para que ele seja conhecido, ele seja visto por todas as pessoas que ainda não o conheceram como Salvador e Senhor de sua vida. É uma vida totalmente diferente, mas é uma vida comum na vida diária nossa, que nós vamos viver entre as pessoas nesse mundo, né? Não é uma vida que você possa dizer assim, enclausurada, eu não vou mais falar com ninguém, eu não converso com ninguém. Não, não é isso. A Bíblia está dizendo, é uma vida dentro da vontade de Deus que nós vamos viver nesse mundo, normalmente como todas as pessoas vivem. Mas é uma vida alicerçada, edificada e firmada em Cristo Jesus. A grande diferença é essa, que a vida é alicerçada, é o alicerce. Esse alicerce é Cristo. Essa vida está edificada, construída em Cristo Jesus. Ele é o construtor. Ele é tudo para nós. E nós vivemos a vida de Cristo. A vida espiritual nossa. Que esta vida espiritual ela vai influenciar a nossa vida diária. No nosso relacionamento com as pessoas. Por onde nós andarmos, por onde nós vivermos. Este é o relacionamento nosso baseado nas Sagradas Escrituras, no estilo de vida que a Bíblia nos apresenta, que é a vida de Cristo. Então, Jesus, a vida que Cristo nos oferece, e Ele diz que nós devemos viver, não tem nenhuma parceria, amizade com o mundo. Tiago vai dizer que quem ama este mundo torna-se inimigo de Deus. A amizade com o mundo, essa amizade com a vida que não agrada a Deus, é inimizade com Deus. Você se torna inimigo. E então, assim, a vida que nós temos é uma vida que é pautada na vida de Cristo. Os discípulos, lá no início, eles foram chamados de cristãos. Tá? Por quê? Por que eles foram chamados de cristãos? Porque a vida deles era idêntica à vida de Cristo. Era olhar para os discípulos
e olhar para Cristo. Era ver Cristo neles. Então eles viviam uma vida com o estilo de vida de Cristo, mas viviam também a sua vida em comum. Às vezes eles entravam em desentendimento um com o outro, ou uns com os outros, mas devido a ser a Bíblia o modelo de vida, que era a vida de Cristo, eles voltavam ao entendimento rapidamente, porque estavam sob a direção de Jesus Cristo. Então essa é a vida do cristão, e Paulo ele mostra lá em Colossenses 2, 6 a 10, como a conduta de vida cristã diária. Como é que ela deve ser? Deve ser baseada na Bíblia. Então, essa conduta é diária. Não é assim, vou viver de 15 em 15 dias, ou mensalmente, mas é diariamente essa conduta de vida. E ele nos mostra que nós devemos andar. Tá? Andar com Cristo é viver um modo de vida que tem como modelo essa vida que Jesus viveu e a vida que ele quer. A vida que Cristo viveu, ele sempre viveu para agradar ao Pai. Ele viveu para fazer a vontade do Pai, para que o mundo visse quem ele era, que era o Filho de Deus. Quando ele ressuscita Lázaro, ele diz: Pai, eu sei que tu me ouves. Isso é, antes dele ressuscitar, né, o Lázaro. Mas eu estou orando, eu estou clamando a ti, para que eles saibam que tu me enviaste. Então, a nossa vida aqui, ele mostra, que tem como modelo a vida de Cristo, é para que o mundo creia que Cristo está em nós, que ele transforma vidas, e que nós somos filhos de Deus, que somos realmente pessoas nascidas de novo, e não simplesmente pessoas convencidas ou religiosas. A vida religiosa não tem nada a ver com a vida cristã, com a vida de Cristo. E esta vida que Cristo nos diz para vivermos é uma vida de fé. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 7, e ele diz isso: uma vida de fé. É uma fé doutrinária bíblica que traz maturidade espiritual e edifica, e está fundamentada na sã doutrina. Então veja bem, esta fé é uma fé doutrinária, que ela fala da maturidade espiritual e edificada, e é fundamentada na Bíblia. É uma doutrina, e a doutrina é um conjunto de ensinos inspirados por Deus para o seu povo, para a sua igreja, para que a igreja viva. São normas de vida. Então Deus tem inspirado isso para que nós assim vivamos no meio dessa geração, que Paulo vai chamar de geração perversa, porque não quer saber a vontade de Deus. Então, é uma vida de fé, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é útil para o nosso ensinamento. Paulo escreve isso a Timóteo, dizendo que ela é útil, ela é importante, ela é indispensável para vivermos aqui nesse mundo com uma vida que glorifica a Deus, onde o mundo vê Cristo em nós. São doutrinas bíblicas. Isso quer dizer que não é doutrina de homens, não é ensinamento humano. Não passou pela cabeça de Paulo, nem pela cabeça de Pedro, nem de Tiago, de nenhum apóstolo. Não foram eles que criaram, mas veio diretamente da mente de Deus, do coração de Deus para nós. E esta vida está fundamentada nessa sã doutrina bíblica, e é uma vida cristã que nós devemos viver. Uma vida verdadeira, e não é uma vida falsa. Uma vida falsa é uma vida de religiosidade, que as pessoas pensam que uma vida cristã é ser religioso, é fazer bondade, é ser bom para com os outros. Não, isso não é uma vida cristã fundamentada nas Sagradas Escrituras, não é uma vida de quem nasceu de novo, não é uma vida fundamentada nos ensinos bíblicos, não é uma vida de fé, pois essa vida de fé está fundamentada na palavra de Deus, e ela não foi criada pelos falsos mestres. Os falsos mestres têm criado as suas doutrinas, seus ensinamentos, está fundamentado na teoria deles, naquilo que ele acha que é bom, porque vai atrair muita gente. E o ensino verdadeiro da palavra de Deus não atrai tanta gente assim. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus verdadeiramente como ela é aplicada. Às vezes querem mesclada, né? Misturada com alguma coisa. E os falsos mestres, eles gostam disso, oferecer aquilo que as pessoas querem, uma vida que você possa viver à sua maneira.
E esse sistema é um sistema satânico, é um sistema que não é bíblico, né? Então, a vida do crente ela é aperfeiçoada em Cristo, que tem toda a suficiência para o crescimento espiritual. Cristo tem toda a suficiência. Cristo é a nossa suficiência para vivermos esta vida espiritual. Ele dá toda a condição. Então, não há recursos fora da Bíblia para o crescimento espiritual baseado na vida de Cristo. Se você quiser viver uma vida cristã autêntica, fora da Bíblia, você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir, porque esta vida está baseada totalmente na vida de Cristo, na Bíblia. O apóstolo Pedro, ele diz isto em 1 de Pedro 2:2, e ele diz que para alcançar o crescimento espiritual é preciso praticar o que a palavra de Deus ela ensina. Então você vai despojar, tirar toda a influência do pecado da sua vida. Você vai deixar de andar influenciado pelo pecado, por uma vida que é desagradável a Deus. O apóstolo Pedro ele nos ensina isto. Então o crescimento espiritual é visto pelo desejo de conhecer a palavra de Deus e pela satisfação nela, como uma criança que deseja o leite materno. E Pedro vai falar desse desejo intenso de uma criança que ela tem pelo leite da mãe. É uma criança recém-nascida, é um neném, é um bebê. Então esse desejo pelo leite materno, o apóstolo Pedro traz para a vida nossa espiritual. Ele diz que a vida do crente após a conversão, ela é assim, é um desejo intenso, ardente, em crescer espiritualmente, em buscar a palavra de Deus, aplicá-la na sua vida. E conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus é buscar a Bíblia, é estudar a Bíblia. Então o desejo pela palavra de Deus dá ao crente condições para lembrar-se de sua fonte de vida. Então esse desejo ardente nos traz quem é a nossa fonte de vida. A fonte de vida daquele bebê, aquele leite materno, né, que é produzido pela mãe. Né? A mãe, através dos alimentos que ela tem, que ela come, aquele leite vem para a criança. Nós temos a nossa fonte de vida, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. A palavra de Deus nos dá condições para eliminar totalmente o pecado da nossa vida. De que maneira? Nós conhecendo a palavra de Deus, conheceremos então aquilo que é pecado, que é contra a vontade de Deus, que vai nos conduzir por caminhos diferentes, que vai querer nos levar a viver uma vida que não mostra Jesus Cristo em nós, que diz que não estamos sob a direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: o viver que eu tenho agora, vivo no Filho de Deus. É a vida de Cristo. Paulo vivia a vida de Cristo, portanto que ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele era um modelo, ele era um exemplo. Por que ele era esse modelo, ele era o exemplo? Porque ele vivia a vida cristã, a vida de Cristo, uma vida autêntica. Essa era a vida de Paulo depois que ele se converteu. Ele tinha um modelo de vida. Então o pecado deixou de influenciá-lo. O pecado foi tirado. Ele não ficou mais sob o domínio dele. Também o apóstolo Paulo nos diz que isso nos dá condições para conhecermos que dependemos da palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, nós vamos nos lembrar de que nós dependemos dela. A Bíblia é a nossa regra, é a nossa bússola, que ela diz como e por onde nós vamos viver, andar. Ela nos dá essa condição. E ela também nos dá condições para buscar o crescimento espiritual, que é essencial para vivermos como Cristo quer, imitando. Você quer ser um imitador de Cristo? Então nós precisamos buscar a palavra de Deus, que ela nos dá essa condição para o crescimento espiritual. Crescimento espiritual é maturidade espiritual. E quando nós alcançamos essa maturidade espiritual, significa que nós andamos em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Okay? Então, esta é a vida que a Bíblia nos mostra. É uma vida de intimidade com Deus e a vida do crente, após a conversão, uma vida que agrada a Deus. Então vamos orar. Pai, a Tua palavra ela foi lida, foi meditada, Pai, nesses poucos minutos. Pedimos a Tua graça e o Senhor venha abençoar os que
Ó Deus, estão ouvindo, e os que ainda hão de ouvir, que a tua palavra, Senhor, ela produza os efeitos que são para ser produzidos na vida de cada um. Salva a nossa nação brasileira. Nós te agradecemos por cada pessoa que esteve conosco, por as que ainda hão de estar ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.